Olha só, se liga nisso aqui. Copa do Uruguai, nossa Copa do Brasil. Peñarol passou para a semifinal eliminando o Liverpool. Ah, porra, o que tem o Peñarol e o Liverpool? Copa do Uruguai, quartas de finais da Copa do Uruguai com o Fluminense. É interessante isso aqui. O Léo Fernandes fez os 3 gols da vitória de 3-1 do Peñarol em cima do Liverpool, classificando o Peñarol das quartas de finais para as semifinais da Copa do Uruguai. E não é só esses 3 gols do Léo Fernandes, não. Outros jogos do Peñarol, desde que ele chegou, ele vem atuando bem e fazendo gols, mas atuando na posição de origem dele, na posição que ele gosta de jogar e que ele estava atuando lá no Toluca do México. Mas por que, Alexandre? Ele está fazendo gols lá no Peñarol, ele está encontrando o seu bom futebol, é o grande destaque, a torcida abraçou ele de tal maneira lá no Uruguai. Tem vários fatores para isso. Ele está na terra dele, está no país dele, com a torcida dele, perto da família dele, isso é muito importante, a parte psicológica. Eu me lembro muito bem do Léo Fernandes indo ao Maracanã na final da Taça Libertadores, ele chorando, conversando com o Cano, emocionado, grato a Deus por tê-lo colocado numa final de Libertadores. Eu creio que o Fluminense está guardado no coração dele, mas estar perto da família é muito importante nesse momento, que você está bem no Toluca, você é ídolo do Toluca, vai para o Fluminense, você vai para o banco de reservas, muitas das vezes você é deslocado de uma posição que não é sua. Várias vezes o Léo Fernandes atuou como ponta direita, nada a ver, não tem jeito para ser um ponta, é mais ali na armação do jogo. Daí o jogador vê Lima e Daniel passar à frente dele, e quando ele ganha oportunidades ele também não aproveita, porque tem jogadores e jogadores. Tem jogadores que já chegam ambientados, né, como Cano e outros. Tem outros que precisam de um tempo, porque o futebol, as características, o sistema tático do Fernando Diniz é bem diferente, que os jogadores todos os jogadores falam que ficam surpresos e estão aprendendo com o Fernando Diniz, porque é diferente a forma dele de jogar. E você precisa de um tempo e precisa de sequência de jogos, um após o outro, para você, paciência da torcida e do treinador, para você encontrar o seu bom futebol. E lá no Peñarol, como ele voltou para o país dele, para perto da família dele, para a torcida dele, e encontrou um treinador que colocou ele na posição dele, que é na armação do jogo, e não há tanta concorrência como aqui no Fluminense, com vários jogadores, ainda mais agora com a chegada do Renato Augusto. Aí não tinha como segurar o Léo Fernandes, tinha que liberar. É um jogador caro, é emprestado, o Fluminense não iria pagar o valor que custava. Então foi natural a saída dele, mas eu não lamento por esses 3 gols dele, esse hat-trick na Copa do Uruguai. Eu fico feliz que ele encontrou o bom futebol lá na terra dele, no país dele, perto da família dele. E aqui no Fluminense, muitas das vezes fora da posição, com muita concorrência. Pô, estão fazendo a mesma coisa com o João Neto, que é centroavante, camisa 9, botando ele aberto na ponta direita. Porque às vezes, Marcão, agora o Fernando Diniz, como há muita concorrência, e eles veem qualidade nesse jogador, como vê no João Neto, como viam no Léo Fernandes, ficam procurando uma outra posição para que ele possa jogar. E às vezes não dá certo. Não dá. Tem jogador que só joga naquele setor ali, só joga naquela função. Não adianta você botar ele de ponta, que você vai acabar minando, queimando o filme do jogador. Mas estou feliz aí pelo Léo Fernandes. Sucesso lá no Peñarol do Uruguai. Ele merece. Garoto bom. JK e Alexander. Informação aí, eles voltaram do Sul-Americano, daquele absurdo que aconteceu. Sul-Americano não, é pré-olímpico. Um absurdo, a seleção está fora de um pré-olímpico com um valor, de uma Olimpíada, né? Com valores tão interessantes, jogadores tão bons, JK, Hendrick. Absurdo, um treinador deveria procurar uma outra profissão. E você ficar fora assim, ainda mais sendo eliminado pela Argentina. Então, JK e Alexander, que estão retornando ao Fluminense, voltam a treinar na quarta-feira de cinzas, no dia do jogo contra o Vasco. Então, provavelmente não vão ser relacionados para esse jogo contra o Vasco. A expectativa é que sejam aproveitados no jogo de sábado contra o Madureira, pela 9ª rodada. Então,
JK e Alexander praticamente confirmados para o jogo contra o Madureira no sábado pela 9ª rodada. Já com relação à Recopa Sul-Americana, a gente vai começar a falar da Recopa Sul-Americana por aqui. O JK será desfalque no jogo de ida. Jogo de ida no dia 22 lá em Quito. Por quê? Ele foi expulso na final da Taça Libertadores. Lembra que ele fez o golaço? O título dele foi lá subiu aquela escadaria lá, abraçou o torcedor, recebeu o segundo cartão amarelo, tá expulso, vai ter que cumprir suspensão no dia 22 lá em Quito. Mas no dia 29, no Maracanã, no jogo da volta, ele tá garantido para fazer o gol do título, porque o JK é desses, né? Fazer gol em jogo decisivo. Então ele tá fora lá em Quito no dia 22 e tá dentro no dia 29 no Maracanã para fazer o gol do Caneco. Show de bola? Vai cumprir suspensão. Já o Alexander, problema nenhum. Dia 22 está dentro, lá em Quito, e dia 29 está dentro no jogo no Maracanã, jogo da volta, tá? E os dois no jogo contra o Madureira pela 9ª rodada, jogo do sábado, às 4 horas da tarde, um horário espetacular para ver futebol no sábado, tarde de sábado. Depois de acabou o jogo, vai pro shopping. A Conmebol ainda não divulgou a premiação da Recopa Sul-Americana, quanto o campeão vai receber. Mas a julgar pelos últimos anos, vamos lá, os 2 últimos anos, o campeão faturou $1.800.000, né? O campeão recebe em dólares. Então, $1.800.000 dá cerca aí de 9,5 milhões de reais por aí. Quase 10 milhões de reais, né? Variando, né? Porque o dólar dá uma variada bem chata. Deve ficar por aí o valor da premiação do campeão da Recopa Sul-Americana. E se Deus quiser, o Fluminense vai botar a mão nessa grana aí, que vai ajudar bastante, né? Vai chegar num momento muito legal para o Fluminense. Quase 10 milhões de reais em premiação pelo título da Recopa Sul-Americana. E quando o Fluminense vai viajar para Quito, no Equador, o Fluminense tem que se ambientar, né? O Fluminense tem que se aclimatar. O Fluminense não foi muito bem em 2008, lá em Quito, quando jogou contra a LDU na final, né, da Libertadores daquela época, em 2008. São 2.850 metros. Como é que o Fluminense planejou isso aí? Vamos lá. O Fluminense viaja para Quito na segunda-feira, dia 19. Então vai ter 2 dias para se preparar. Dia 20 e dia 21. O jogo é no dia 22. Então, segunda-feira, o Fluminense está se pirulitando para Quito, no Equador, para encarar a LDU pela final da Recopa Sul-Americana. Vai ter aquele Aeroflu no dia 19, na segunda-feira, para dar moral para os jogadores que estão viajando para Quito. Vamos lá. Vamos dar esse apoio para a rapaziada. Vou ficando por aqui, pedindo aquele like, sua inscrição, seu compartilhamento, seu comentário. Dá essa moral pra gente. Tô indo nessa. Fui!